Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar? O amor perdoa tudo, por isso vou perdoar. Fiz uma edição aqui dessa música pro nosso querido cotonete, o Thiago Nunes. Exatamente, nosso cotonetezinho foi no Flow Sport Clube, deu uma entrevista sensacional lá, falou alguns aspectos que acho que era desconhecido de todo mundo, né, cara? Ele falou algumas coisas aí que. Revelações bombásticas sobre o Atlético. Falou que o Atlético é modelo em gestão, tem um CT maravilhoso, um estádio fora do comum aí, né? É, o único candidato retrátil. São coisas aí que realmente a imprensa não sabe, né? A imprensa finge desconhecer. Então o Thiago Nunes ele foi lá, reforçou mais uma vez essa tese sobre o modelo, o projeto CAP, o projeto Atlético, a grande revolução que começou em 1995 com encabeçado por então o diretor Tio Pet, Mário Celso Petralha. Mário Celso Antônio Petralha, já errei. Tão emocionado que eu falo do Tio Pet. Então vamos lá. Cara, primeiro que é uma entrevista muito rica, mas antes de a gente se aprofundar nela, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Errei o nome do Tio Pet aqui, por favor, não tira meu sócio, Tio Pet. A gente gosta de você. Então, foi sem querer mesmo aí. Foi pela questão aqui de tá falando, né? Tá com o Mauro César na cabeça mesmo, então deixa quieto. Eu tô com o Mauro César lá, que acha que o senhor Mauro Flamengo César lá. Então, cara, a entrevista do Thiago Nunes, para começar, foi muito legal, porque foi um português claro, ele falou realmente tudo o que pensa. O que viralizou foi o jogador do Ceará, né, que não escala, que não faz falta, perdão, para não perder ponto no Cartola, né, Luiz? É justo, né, cara? Tá ajudando todo mundo aí. Eu acho que a partir do momento que ele que ele tem esse comportamento, ele pode estar sendo um pouco desonesto com a equipe dele, que pode tomar um contra-ataque ali, levar um gol, pode, mas em contrapartida milhões podem ter escalado ele e estão contando com ele ali para fazer aquela fezinha, ganhar aquele dinheirinho, né? Então assim, ele tem responsabilidade com o Cartola. Eu acho uma coisa positiva, eu acho uma coisa justa. Eu não vou julgá-lo. Exatamente, cara. Tá certinho. Entendeu? Então, na verdade é um grande herói. Ele não gosta do antifutebol, não faz falta técnica. Mas, cara, a entrevista do Cotonete agora, falando sério, foi sensacional. Ele falou vários aspectos de como ele enxerga o futebol, da sua saída polêmica para o Atlético, da ida para o Corinthians, revelou que o Corinthians fez promessas a ele ali e acabou não cumprindo, não era de se imaginar, né? O Corinthians é uma instituição ultimamente muito confiável, ninguém desconfiar que o Corinthians não ia trazer uma barca de jogadores naquele período. Falou também da sua ida para o Ceará, de como foi a situação no Grêmio. E, cara, o mais importante que interessa para a gente, falou um pouco ali do Atlético, ele que viveu essa experiência, né, dessa gestão vencedora do CAP, mas não só ali em 2018, mas até um pouco antes que ele começa a sua experiência com o Atlético, né, Luiz? Isso, ele começa no time sub-17, né? Ele fala ali. E depois ele avança para o time sub-20 para treinar o time dos aspirantes. Numa outra entrevista que se fora do Flow Podcast, ele até cita o Fernando Diniz e ele agradece o Fernando Diniz pela questão de ele não ter interferido no estadual e deixado só o time do Paranaense ter jogado, né? E também ele fala sobre a importância que o Fernando Diniz teve no elenco do Atlético, principalmente na questão de interação entre o time sub-23 e o time principal. Então a gente vê que embora o Thiago Nunes tenha tido um papel fundamental, e tem muita gente que fala, não, o Thiago Nunes ele pegou o trabalho do Fernando Diniz e ele assumir e se aproveitou disso, né? Não, o Thiago Nunes pegou um legado do Fernando Diniz e aperfeiçoou. A gente não pode querer menosprezar a importância que o Thiago Nunes teve dentro do Atlético, porque a gente ficou ficou chateado por causa da saída conturbada dele. O Thiago Nunes teve um papel importantíssimo, assim como outros técnicos que vieram antes, Paulo Tuori, Fernando Diniz até, que trouxe até na questão do Santos, né, que melhorou muito nessa saída de bola ali, de sair jogando com os pés. Então, são várias pessoas que passaram pelo Atlético que foram contribuindo para que a gente chegasse nesse patamar que está hoje. Mas, como eu disse, o Thiago Nunes começou lá atrás, né? O Thiago Nunes ele revela que ele começa como preparador físico, né, na área da preparação esportiva, e em 2001 ele vem visitar o Atlético. Ele fala que tinha um profissional já bem conceituado no ramo da preparação física, né, Luiz? O Antônio Carlos Gomes. O cara
era referência já em 2001. Então, assim, para vocês terem ideia de que o projeto do Atlético não começou antes, não começou ganhamos a Sul-Americana. Eu até discordo um pouco dele quando ele fala que a Sul-Americana não era planejada em 2018. Eu entendo que naquele momento o time brigando por rebaixamento, o próprio clube não entendia o que estava acontecendo. Mas como instituição a gente já vinha se preparando há muito tempo para ganhar grandes títulos e até para citar 2001, que o Atlético ele tinha naquela época, nem sei se era campeão brasileiro ainda, se o Atlético, ele fala que é 2001, então não sei se já era, provavelmente nem era campeão brasileiro ainda, porque foi campeão ali perto do Natal, né? No dezembro, o Atlético já se preocupava com essa reestruturação de ponta, esse trabalho que ninguém vê, né? Esse trabalho um pouco aí ingrato. Isso mesmo, e o Thiago Nunes ele até cita lá que o Atlético naquela época ele já era referência na questão de preparação, tecnologia e estrutura. Então, o Atlético, que nem ele fala, o Atlético foi criando um ambiente que os principais profissionais do mercado querem vir a trabalhar aqui. A gente tem hoje Felipão trabalhando aqui, referência no mundo inteiro. A gente já teve Paulo Autuori, que muitas pessoas desprezam aqui dentro do clube, né? Falam tipo, o Paulo Autuori faz isso, fez aquilo. Saber sofrer. Saber sofrer. Mas o Paulo Autuori é um dos maiores treinadores que o Brasil já teve. É um dos poucos treinadores brasileiros que treinou aqui em vários times da América do Sul. Experiência internacional. Então, você vê a importância que a gente vai criando. Hoje a gente tem o Alexandre Matos, que é um dos principais profissionais. O Alexandre Matos, a gente pode fazer críticas a ele, a uma forma que ele fez a contratação de alguns clubes, mas isso daí também é questão da diretoria, né? O Alexandre Matos faz a procura, quem assina o contrato de fato é a diretoria em si. Mas ele trouxe os principais reforços do Palmeiras, trouxe os principais reforços do Galo, ajudou muito o Cruzeiro em determinada época. Então a gente está com um grande nível de profissionais. Tanto é que no começo do ano a gente fez uma apresentação de profissionais de primeira linha. Né? Então você vê, não é só jogadores que querem vir para o Atlético. O Fernandinho falou agora na entrevista para a Conmebol Libertadores que o que ajuda um jogador do nível dele vir para o Atlético é a situação que o clube está. Não só competitivamente, mas também em estrutura, em organização e tudo mais, né? É até engraçado, porque principalmente nas rodas esportivas aí, quando se fala sobre futebol brasileiro, a grande análise que se faz é que a maioria dos clubes estão endividados, a maioria dos clubes não tem projeto, não tem um caminho para onde ir mesmo, né? Alguns aí estão se jogando na SAF, até o Petralha fez críticas aos valores da SAF, que clubes estão sendo vendidos por preços de jogadores e torcedores dessas próprias equipes acharam ruim. Gente, o Petralha é um senhor negociador. Eu e o Lui, né, a gente sempre fala aqui que se o Petralha fosse dirigente de um dos 4 grandes de São Paulo, esse clube hoje teria 5, 6 Libertadores, teria uma hegemonia de 5 brasileiros, 6 brasileiros seguidos. Seria algo muito, muito grande, assim. Então o Petralha é um senhor gestor. Toda vez que ele dá entrevista, toda vez que ele faz coletiva, antes dessa apresentação do Fernandinho, que foi a coletiva mais polêmica que deu, né? Ele tinha feito 2 coletivas já incríveis sobre SAP, explicando o modelo de negócio, toda a situação. E o Thiago Nunes ele reafirma isso na sua entrevista. Ele afirma que o Atlético tem um projeto, que o Atlético tem um caminho, o torcedor do Atlético sabe onde quer ir. Por exemplo, se eu perguntar qual que foi a maior perda do começo do ano, qual que foi um dos maiores erros da equipe, aqui para a maioria dos torcedores atleticanos, muitos torcedores vão falar, foi a perda do Thiago Heleno no estadual, numa semifinal de estadual. Não foi o título em si, porque o título não vai mudar de patamar. E o Atlético entendeu isso muito cedo. É óbvio, é interessante ganhar o Paranaense, a gente não é contra o estadual, talvez a gente não entenda que o modelo hoje seja viável para o Atlético, mas a gente não é contra o estadual. Foi através dele que o próprio Thiago Nunes começou a sua história no CAP. Mas foi um grande prejuízo, por exemplo, perder o Thiago Heleno em um jogo amistoso, por assim dizer. Comparado a uma Libertadores, a uma Copa do Brasil, a um começo de brasileiro, é um amistoso. Não tem como fugir disso. E o Thiago Nunes, ele conta essa experiência, ele conta como que foi treinar esse Sub-23 do Atlético, essa piazada que foi graças, e a gente valoriza o estadual, mas no sentido de, foi graças ao estadual que nos deu Bruno Guimarães, Renan Lodge e tantos jogadores conhecidos. Ídolos da torcida atleticana. O Thiago Nunes ele começa a falar sobre o futebol brasileiro, ele começa a falar sobre o próprio Atlético e uma coisa fica evidente, o desejo dele de voltar, né, Luiz?
Exatamente. O Thiago Nunes teve uma saída conturbada, né? Isso é notório para todo mundo. Ele mesmo já admitiu o erro da forma que ele saiu, da forma que ele conduziu a saída dele. Mas particularmente eu entendo, cara, quando você tem a proposta muito superior à que o Atlético ofereceu, a situação que ele estava no Atlético no ano seguinte, que ele terminou como interino, né, virou técnico só depois, em janeiro, o Atlético foi lá e fez a proposta oficial, ele não sabia para onde ia, daí o Atlético se enrola novamente em 2019 para fazer a renovação. Eu acho que já deveria ter feito antes do jogo. Cara, a gente perdeu aquele jogo de 2-0 contra o Grêmio, já deveria ter falado: Thiago Nunes, está aqui, a proposta na mesa, renova. O Atlético se enrolou e acaba que chegando outras propostas, né? Inevitavelmente ia chegar outras propostas para o Thiago Nunes. E chega uma proposta do Corinthians, cara. O Corinthians tem uma visibilidade enorme, né? Não dá para negar isso. Daí tem uma visibilidade muito maior que a do Atlético. Inclusive para você chegar à seleção brasileira mais fácil, para você conseguir sair do Brasil, que é o grande desejo do Thiago Nunes, né? Que é treinar times de fora do Brasil. E uma proposta salarial muito acima, muito maior do que a do Atlético. Então, pelo lado emocional, é direito do torcedor ficar bravo. Nós ficamos bravos na época, né, cara? Ficamos muito revoltados. Mas também, olhando o lado profissional, eu não sei qual de nós não faria isso, né? Por causa que quando se coloca o amor e a questão profissional por questão racional, que, querendo ou não, a vida de um treinador, a vida de um profissional do futebol em si, ela pode ser muito curta, né? Você nunca sabe quando que pode acabar aquilo. Então, a forma como foi conduzida foi horrível, foi ruim, foi péssimo, principalmente pelas declarações que ele fez após o título da Copa do Brasil, né? Depois das tentativas de justificativa, a briga com a Petralha, que hoje já não é mais uma briga, né? Já comentaram sobre isso, mas que foi mal conduzido, né? Que acabou gerando toda essa turbulência na saída dele. Um pouco um tanto que eu corneto o Thiago Nunes é que assim, pela parte financeira eu não questiono, eu realmente acho que se ele sentiu que ele tinha que ir pela parte financeira, eu concordo. Se ele pensou só no dinheiro, beleza. Vou pensar só no dinheiro, fechou. A única coisa que na época, e até hoje, e ele admite na entrevista, ir para o Corinthians naquela situação, e gente, com todo respeito, até hoje, o Corinthians trouxe bons jogadores, mas a questão financeira do Corinthians é delicadíssima. O Corinthians hoje está numa situação financeira se afundando cada vez mais, está complicada, traz bons jogadores, mas, por exemplo, agora, né, nas quartas finais da Libertadores, poucos jogadores dos medalhões jogaram, né? Os jogadores todos machucados. Todos machucados. Então, assim, a gente entende o tamanho do Corinthians e como é trabalhar nessa instituição. A gente não está desmerecendo ou menosprezando essa oportunidade de trabalho. Mas, projeto por projeto, o Atlético tinha um projeto bem definido. Sim, em 2020 sairiam muitos jogadores do Atlético, como de fato ocorreu, a gente desfez o time. Mas, logo em 2021, a gente já ganhou uma Sul-Americana. Sul-Americana é essa que o Corinthians estava participando e foi eliminado na fase de grupos, inclusive. Então, não foi um título pequeno. Eu só acredito que o Thiago Nunes tinha que ter acreditado mais no projeto. Que o projeto, e também em contrapartida eu entendo ele, porque a partir do momento que o próprio presidente do clube fala que para a engrenagem do Atlético funcionar, para que tudo isso rode, não é necessário um técnico, o técnico ele é substituível, eu realmente entendo o Thiago Nunes, até pela demora do Atlético renovar. Mas, por questão de projeto, o próprio Thiago Nunes admite isso na entrevista, que prometeram para ele jogadores, prometeram para ele reforços que só foram chegar, segundo ele, 2 anos depois, né? Que no caso estão chegando agora. Mas ele, profissional que é, experiente que é, ele deveria saber que assim, olha, mesmo que o Corinthians traga profissionais, será que vai conseguir pagar os salários? De fato, na gestão dele, os salários foram atrasados. Ou, se eu não me engano, um pouco antes. Mas naquele período teve salário atrasado. E faltou um pouco, na minha visão, de convicção da parte dele de acreditar no Atlético. Falar, olha, em 2020 nós vamos fazer aí um ano de reestruturação, em 2021 a gente já vai vir mais ou menos forte. E, em 2022, a gente está no patamar que está hoje, G4 do Brasileiro, quartas de final da Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil, um time altamente competitivo. Só nessa parte que eu dou uma questionada nesse sentido. Mas ele mesmo falou que ele foi enganado pelo projeto, ele foi seduzido, na verdade, né? Mas era notório que ele ia chegar no Corinthians, ele ia ter dificuldades. Ele falou que ele foi contratado para mudar uma filosofia de jogo lá, uma filosofia ofensiva, não apenas resultadista.
mas não tem como. Foi eliminado ali da Libertadores, a gente já notou e pediu para sair. E ainda mais também que ele pegou o Corinthians na época de pandemia, né? Ali estádio fechado, a gente sabe que a torcida do Corinthians é uma torcida que apoia muito o time, dentro do seu estádio, com torcida é uma coisa, sem torcida é outra. Só que eu acredito que ele não, projeto por projeto, a gente tem mais projeto que o Corinthians hoje nesse momento. Inclusive hoje, mesmo com os jogadores que o Corinthians tem, hoje a gente pode dizer que a gente sabe o caminho que a gente quer ir, né, Luiz? A gente sabe o caminho que a gente quer percorrer. Pergunte se algum de nós quer algum jogador aí que vai trazer muito prejuízo para o Atlético. Não, a gente quer sempre manter o equilíbrio financeiro, né? A gente quer trazer jogadores, a gente acredita que no futuro breve a gente vai poder pagar salários maiores, melhores, trazer jogadores de um cacife ainda maior dos que estão hoje, que já é um bom nível, né? Que hoje a gente começou de fato o projeto de investimento em futebol, que nem o Thiago Nunes ele fala numa entrevista lá que o Atlético ele passa por ondas, né? A primeira onda foi a estruturação, depois foi a estabilização e agora nós estamos na onda de investimento em futebol. Agora nós entramos para competir de verdade. Então, o projeto a partir de agora só tende a melhorar. Profissionais ainda mais qualificados devem querer vir para o Atlético, até pelas pessoas que estão aqui, né? Provavelmente o Felipão vai para diretor técnico ano que vem. Vamos ter a manutenção do Alexandre Matos. Vamos ter profissionais qualificados na base, já tem, né? O Yamato, lá, eu acho que é Yamato, né? O nome dele. Fernandinho agora também já está aqui. E provavelmente vai vir mais jogadores, né? Principalmente pela repercussão internacional que o Atlético está tendo hoje na América do Sul. Outros jogadores do Atlético que estão lá na Europa já comentam sobre o Atlético já tem uma ligação direta, ele não precisa de um intermediário para fazer as vendas para fora. Então mostra a importância que o clube está chegando, o patamar que o clube está chegando hoje, né? O Atlético ele fez tudo certo. Na verdade, sim, o que a imprensa sempre cobra dos clubes brasileiros, o Atlético fez. E hoje, quando vão citar projetos bons, e realmente são projetos bons, tá, gente? A gente não está aqui falando que não são projetos grandiosos. O Fortaleza tem um ótimo projeto, o Ceará tem um bom projeto, o Grêmio caiu para a segunda divisão, mas questão de equilíbrio financeiro, né, Lu? Todo mundo fala. Tinha um equilíbrio financeiro bacana, um equilíbrio financeiro legal. Outros clubes também têm um equilíbrio, o próprio Palmeiras, né? Sim, patrocínio forte, tudo, mas hoje não depende do patrocínio para se manter altamente competitivo. O Flamengo também se estruturou. Mas esses clubes fizeram o que o Atlético está fazendo há 20 e poucos anos atrás. O Atlético ele fez tudo que a imprensa sempre prega. Se reestrutura primeiro, faz CT, faz estádio. O Atlético fez o CT antes do estádio, faz CT, faz estádio e já começa a sua projeção aí de crescimento. Então o Atlético fez tudo isso. Por ser um clube aqui do estado do Paraná, ter pouca visibilidade, demorou um pouco mais. Mas o Atlético fez tudo certinho, ele fez o dever de casa. E hoje o projeto é 100% futebol. A gente não precisa mais investir de maneira de construção, por exemplo, no CT. O CT é um dos melhores do Brasil. A gente não precisa investir mais no estádio. Um estádio com teto retrátil maravilhoso. Então o Atlético, toda a parte de restauração já fez. Agora é só pensar em futebol. Batemos aí 40 mil sócios, né, Luiz? 40 mil sócios ontem. Estamos agora liberados o check-in, graças a Deus, né? O Atlético fez o básico, que era todo mundo que esperava. Talvez valha a pena baixar um pouquinho o valor do ingresso para quem não é sócio, porque está muito caro, mas já foi um grande passo, liberar o check-in, chegamos a 40 mil sócios. Dá para aumentar, gente, vamos mais aí. Até para atrair novos sócios, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de manter uma prestação ali todo mês, mas consegue juntar um dinheirinho para ir naquele jogo ali especial do ano. Então dá para baixar um pouquinho, eu acho que só vai atrair novos sócios, quem ali tem um plano de 90, às vezes quer ir para um plano um pouco maior. Mas é isso, gente, essa foi a entrevista do Thiago Nunes. Nossa opinião final aqui. Se o Thiago acenar, Luiz, você aceita ele de volta? Você vai recepcionar ali no Afonso Pena? Cara, busco na casa dele, cara. Ele tá no Ceará agora, né? Vou lá junto com ele. Agora ele não está trabalhando no momento. Ele estava no Ceará, mas agora ele falou que ele está fazendo uma viagem, estudar futebol internacional e tal. No Ceará agora, até o final do ano letivo. Morando. Exatamente, eu vou buscar ele lá, cara. Tranquilamente, cara. Felipão de diretor técnico, Thiago Nunes de cotonete de técnico. Assim, Thiago, quando você saiu para o Corinthians, eu fiquei pelo projeto do Atlético. Assim, pelo salário eu não questiono, mas pelo projeto a gente era a realidade, o Corinthians, e ainda hoje ouso dizer que está vendendo uma certa ilusão. Pode ganhar a Copa do Brasil, pode ser campeão, mas trouxe jogadores sem bala
trouxe jogadores ali que salários altíssimos e a gente não consegue ver um equilíbrio financeiro, pelo menos de fora. Mas apesar de tudo isso, Thiago, se você quiser voltar, seja bem-vindo. A gente está aqui de coração esperando. A gente vai ter uma conversa, provavelmente você vai ter que levar a gente a tomar um café, né? Conversar um pouco, explicar ali algumas situações. Mas seja bem-vindo aí à Arena, seja bem-vindo ao Caldeirão. O Felipão, a gente brinca aqui com a volta do Thiago Nunes, não que a gente quer que o Felipão saia, tá, galera? É que o Felipão ele tem esse desejo pessoal de ser diretor técnico. É um projeto do clube também, né? É um projeto do clube, ele veio para o clube pensando nisso. Então, nesse sentido, respeitando até a própria vontade do Felipão, se ano que vem ele quiser ser diretor técnico, para mim o Cotonete é muito bem-vindo aí. É só ele falar ali algumas palavrinhas ali, a gente já conversa e gostaria muito de ver ele retornando ao Atlético Paranaense, um dos maiores técnicos que a instituição já teve, e ele falou uma frase marcante que não pode ser esquecida. O Atlético tem que parar de brigar por vagas e começar a brigar por títulos. Depois dessa frase, a gente foi campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil, da Level Cup, e começamos a ganhar Paranense até com o Sub-23, né, Luiz? Exatamente. Mostra uma mudança de pensamento dentro do próprio clube, né? Não só com o Thiago Nunes, mas com os jogadores que estavam ali dentro, com a direção que estava ali mudando, batendo nesse daqui, a gente tem que começar a ganhar, Lúcio Gonçalves, importantíssimo demais. A entrevista que o Thiago Nunes deu sobre o Bruno Guimarães, né? Chama a responsabilidade, toca a bola em mim que eu faço. Então é isso, cara. O Thiago Nunes fez parte desse crescimento do Atlético, assim como outros treinadores, e se voltar, vai ser muito bem-vindo. Gente, é normal. Ter briguinha aí, que às vezes a gente briga, se desentende, mas tá de volta. Ele mesmo falou que hoje ele é torcedor do Atlético, ele, por opção, ele escolheu amar o Atlético, então vem ser feliz no Atlético, vem amar o Atlético. Vamos aí amar esse nosso clube, nossa instituição. Vem ser feliz aqui no Furacão ano que vem, se o Felipão quiser ir para diretor técnico. Beleza? Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de curtir, né? Porque se você curtiu, você tem que curtir, de comentar e de compartilhar aí e de fazer a nossa canal Camisa Rubro-Negra crescer bastante. E também, se você torce para outro time aí, quer dar uma cornetada ou quer ajudar o canal, dando dicas, alguma coisa nessa situação, entra em contato ali nos comentários, pode comentar, a gente vai ler sempre com respeito ali. E seja bem-vindo para contribuir com o canal com elogios, críticas e o que for, beleza? Esse foi o vídeo do nosso querido Cotonete. Aí, galera, falou. Falou, fui!